Visto que não se nasce mulher, mas se torna uma, como afirmou a feminista francesa Simone de Beauvoir em 1946, seria por meio dos papéis impostos às mulheres que as características tradicionalmente associadas à condição feminina se definiriam, não bastando, portanto, nascer biologicamente como tal. Regulada por uma sociedade dominada pelo patriarcado, a mulher tornava-se então um outro do sujeito, homem. Ela se apresenta em assimetria ao homem e precisa ser ratificada a todo momento por ele. Conceito esse que Beauvoir chamaria de heterodesignação. A teórica e crítica Spivak coloca em pauta essas mesmas inquietações no livro de 2010, Pode o Subalterno Falar? Considerado um texto de fundamental importância para as questões sobre o pós-colonialismo, a autora afirma que o subalterno não tem poder de fala e que a mulher, sobre essa perspectiva, não teve seu devido valor respeitado na lista de prioridades globais. A autora afirma que a representação não definiu a mulher intelectual. O homem intelectual tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com um floreio. Conjectura-se que as mulheres artistas têm um papel de fundamental importância em evidenciar seu posicionamento artístico de modo mais contundente e engajado possível. Esta responsabilidade é cada vez mais necessária dentro de um sistema que dá pouco ou nenhum poder de voz aos que não estejam enquadrados dentro da visão masculina, prioritariamente branca e heterossexual, sobre a sociedade, a cultura e a política. Ao ter consciência da responsabilidade em se levantar essa bandeira, a arte, que é um ato político, mesmo que não seja uma ação consciente, pode apontar para esses complexos pontos. É evidente que obras realizadas por mulheres não são necessariamente feministas, contudo é apenas desse lugar, ou seja, sobre a ótica do feminino, que se pode falar sobre os incômodos e as ânsias pelas mudanças. A primeira artista abordada é Ana Mendieta, cubana, nascida em 1949 e falecida em 1985. Suas obras abrangiam performances, esculturas, desenhos, vídeos e fotografia. Sua poética girava em torno de uma conexão quase que espiritual entre natureza, elementos, paisagens e o corpo, fosse por meio de silhuetas, fosse pelo seu próprio corpo performado. Falar de incômodos e manifestar a ânsia pela mudança foi, sem dúvida, o meio em que Ana Mendieta encontrou para desenvolver a maior parte dos seus trabalhos artísticos. A série Silhuetas, realizada entre 1973 e 1980, foi marcada pela inscrição na Terra da tipologia de formas elementares femininas, contornos que sugerem o corpo de uma mulher de maneira sintetizada. Tendo como primeiro referencial o seu próprio corpo, Mendieta fez brotar do solo rastros efêmeros de um corpo genérico feminino na paisagem, um corpo que se dissolvia na terra, transformando-se parte dela. Desta forma, ela convertia simbolicamente em uma virgem sagrada, como uma fênix ressurgida das cinzas. Algumas de suas silhuetas eram delimitadas por pólvora e posteriormente incendiadas para reforçar a transitoriedade e a transformação dos elementos da natureza. Elementos estes dos quais fazem também parte da natureza humana, de onde se veio e para onde se seguirá. Nos verões do final da década de 70, Mendieta foi até um povoado no México para terminar o ciclo de obras esculpidas em um terreno argiloso. Influenciada pelos estudos em arqueologia, a artista esculpiu uma série de deusas monumentais, também conhecidas como Pachamamas. A artista argentina Graciela Olio, nascida em 1959, costuma abordar o tema feminista mesclando com questões ligadas à infância, ancestralidade, relações de poder e o kit. Seu método de trabalho é fruto de muita pesquisa, repetição e fragmentação de formas e temas. Na série Mil Ladrilhos, Graciela modelou inúmeras casinhas feitas com serigrafia em porcelana, com pequenos blocos cerâmicos que lembram os tijolos de barro popularizados no Brasil. Praticamente todos os elementos que compõem esse trabalho, de alguma maneira, fizeram parte do repertório gráfico bidimensional da infância de gerações. Um modelo de casa retangular, um telhado em formato
acento circunflexo, uma janela lateral, uma porta na parte frontal. Esse tipo de representação de casinhas, feita em forma geométrica simples, ainda habita o consciente de muitas pessoas, tanto que persistem nos traços de adultos. Na instalação Pratos de Segunda Mesa, a obra desenvolvida juntamente com a artista visual mexicana Ana Gomes, vê-se claramente uma perspectiva crítica com relação a esses papéis classificados como predominantemente femininos na sociedade. Um adesivo de recorte preto mostra uma mulher com roupas de estilo dos anos 50, que está em uma evidente atividade doméstica a utilizar o aspirador de pó para recolher pratos quebrados que haviam sido postos em uma suposta mesa. Seu gestual automático insinua que não apenas os cacos das porcelanas coladas na parede e caídos no chão serão aspirados, mas que todos os pratos indiscriminadamente serão sugados. Mesmo sem haver uma face com feições, é possível entender que ela sorria ao realizar esta tarefa. É possível também fazer uma associação com o conto de fada da gata borralheira, uma jovem órfã, afável e resignada, esperançosa de superar os dias de borralho, limpando a casa que antes pertencia aos seus pais, vive à espera de se tornar real o sonho de desposar um príncipe encantado que lhe taria desse suplício. A feminilidade que se estabelece nesses contos é, portanto, apenas encontrada e legitimada por meio de um casamento heterossexual. Certos padrões comportamentais são reforçados por meio de um imaginário existente em muitos contos de fadas. A artista Rosana Paulino, brasileira, nascida em 1967, é uma mulher artista negra, ativista, que cava e escancara artisticamente as veias abertas da América Latina na forma de desenhos, gravuras, pinturas, colagens, impressões, bordados e cerâmicas. Sua poética se posiciona entre memórias subjetivas da infância, racismo e questões de gênero feminino. Na obra As Amas, por meio de buracos nas paredes, feitas com tijolos de cerâmica, vê-se brotar mãos negras de barro, unidas como se estivessem algemadas, sugerem um gesto de oferta, uma oferenda. Delas se desenrolam delicadas fitas de cetim branco, que representam um leite jorrado em poças de parafina, que se espalham pelo chão. As amas choram um leite derramado, que seguiu para as bocas abertas de alvas crianças, enquanto as bocas plenas de fome negra de seus filhos lamoiaram sem eco. A montagem dessa instalação foi feita no espaço mais apropriado possível, em uma antiga senzala. As chagas que vertem das paredes não deixam esquecer o seu estigmado passado, guardando a potência de uma fúnebre ode. Interessa também à artista explorar os aspectos grupais de vivência das mulheres ligados aos temas de solidão na vida em sociedade. Desde 1996, ela pesquisa a relação entre mulheres e insetos, denominada Mundo Não Tão Silencioso dos Insetos. Na 4ª Bienal do Mercosul, Rosana apresentou a instalação Tecelãs, habitando nas paredes, os chãos, os cantos das salas, as ninfas, metade barro, metade seda, se espalhavam pelo espaço, como leves plumas que flutuam pelo ar. As contradições entre brutalidade e delicadeza, público e privado, dentro e fora, mutação e estagnação, aparecem em suas produções engajadas e militantes, e formam, nas palavras de Kátia Canton, um idiosincrático relicário de cambiantes e incompletos seres, como é, afinal, a humanidade. Não obstante, há, sem dúvida, uma longa trajetória a ser percorrida nesse sentido. Pesquisas, debates, exposições, múltiplas ações que sejam capazes de desviar olhares e dar visibilidade e voz a essas mulheres artistas latino-americanas da cena contemporânea. Precisam ainda ser fomentadas. Assuntos como esse geram profundas elucubrações, necessitam de olhares aprofundados, diversificados e, sobretudo, não devem se esgotar nessas parcas palavras. Obrigada.